você puder. Ele está. Obrigado, Jesus, por meio da cruz, por derramar o teu sangue precioso. Aleluia, aleluia. Por ele temos vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre tudo mais. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor não permaneceu no túmulo. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Oh, e nós te louvamos, Deus, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos está, meu Deus, nos vivificando também agora. Porque fomos ressuscitados com Jesus Cristo. Tem glória a Deus por isso. Dê aleluias ao Senhor neste dia. Porque o nosso Jesus não está morto. Oh, Ele ressuscitou. Ele vive para todo sempre. Aquele que vive seja dada toda a glória a Ele, toda louvor e exaltação a Ele. Isso, dê glórias a Ele. Dê aleluias ao Senhor nesta manhã de domingo. Ele não está no túmulo. Aleluia. O túmulo não é o lugar dele. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele está sentado à destra de Deus Pai nos céus, intercedendo pela igreja. Levanta as mãos e adore. Levanta as mãos e fala que você o ama, que você o deseja. Aleluia, aleluia. Ele é Deus, Ele é Senhor, maravilhoso, lindo Jesus. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, igreja. Ressuscitou Jesus. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Quem crê que Ele ressuscitou aí? Glória a Deus. Pastor, e Deus ressuscitou também na minha vida, e eu tenho uma bênção para contar. Eu queria contar um testemunho para dar aqui do lado aqui. Deixa eu falar aqui. Fala, meu pastor. Bom dia. Bom dia, pastor. Qual o testemunho? Outro dia o senhor falou que a gente deve orar, né, e pedir para Deus, né, apresentar alguma necessidade, né, para a gente ajudar o próximo, né? E eu orando, né, eu tenho esse costume também. Eu estava descendo para ir no mercado e uma pessoa teve um problema muito sério de saúde e estava morrendo, estava tendo um infarto ali, morrendo. E eu orei, clamei ao Senhor, e Deus deu a vitória, Ele ressuscitou para a glória do Senhor. Olha só, o cara está tendo infarto. Estava morrendo na minha frente. Daí eu fui chegando, pedi licença, orei por ele e clamei ao Senhor, ele voltou. Palmas para Jesus. E olha o que ele fez, foi simples. Eu simplesmente digo, pessoal, acorda de manhã e fala: Jesus, coloca as pessoas no meu caminho para me ajudar. E Deus colocou, e Deus honrou. Diga amém. Mais alguém tem um testemunho para contar? Quero ouvir mais duas pessoas para começar a pregar. Fica de pé. Seu nome? Joana. Quarta-feira eu tive aqui na igreja e a gente recebeu aquele tapetinho para a gente ajoelhar e orar, né? A minha amiga do serviço, ela estava com muito problema na coluna, não estava conseguindo nem andar, nem trabalhar. Eu coloquei o nome dela no papelzinho e da minha família, orei para ela. Quando eu fui trabalhar na quinta-feira, ela falou que ela estava boa da coluna. E meu braço também, eu operei 2 vezes o braço. E estava com muita dor no braço. Eu orei e recebi essa bênção, em nome de Jesus. E o braço, como é que está? Está bem também? Oh, palmas para Jesus, amém? Diga amém, igreja? Aqui tem que ter tanto testemunho que o pastor vai chegar aqui e falar assim: pessoal, vamos deixar depois fazer um culto só para testemunho. Tanto testemunho tem para contar. Diga amém? Nome do Senhor. Meu nome é Messias. Eu tenho um testemunho para contar daquele ramo que eu levei domingo. O meu filho estava desempregado, mais novo, e estava com dificuldade financeira. E eu levei aquele ramo lá, e Deus tocou no meu coração para chamar ele em casa e para me colocar ele na presença de Deus ali e usar aquele ramo ali. Então eu usei aquele ramo nele, passei no corpo dele, passei no documento dele. Falei: pai, estou com dificuldade. Falei: meu pai ajuda você. Aí foi: mas Deus vai abrir uma porta semana de você que você nem está esperando. Pai, eu creio. Aí ele tem um carrinho bom, ele começou a fazer Uber. Ele falou: pai, eu estou ganhando tanto dinheiro no Uber que eu não ganhei na minha vida. Ele falou: nem quando eu trabalhava numa empreiteira na Ford eu ganhei.
Falei, mas vai vir mais coisa, maior ainda. Quando foi na quinta-feira, uma moça do RH da Volkswagen, o senhor falou um negócio de Volkswagen, da firma, uma grande firma aqui em Taubaté, e muitos não estão trabalhando naquela firma, né? E uma firma da Volkswagen ligou a uma logística, uma das melhores logísticas daqui de Taubaté, ligou para ele que tinha uma vaga de empilhadeirista. Ele é empilhadeirista, ele foi empilhadeirista na Ford. Chamaram ele, terça-feira vai começar a trabalhar. Palmas para Jesus, ele ficou na fé. Se crer, coisas maiores verão, diga amém. Ele passou o ramo no garoto todo lá do filho, olha que benção. Mas teve um caso aqui na quarta-feira, você estava aqui, Felipe, que a mulher pegou, ela pegou a vassoura e passou na outra. Foi a senhora, né? Passou na colega, estava com câncer lá, e Deus está operando na vida dela. E esse é o nosso Deus. Teve outro caso aqui também da vassoura, né? Que passou a vassoura no carro quando estava pegando lá, e Deus abençoou o automóvel também, e deu vitória. Diga amém, igreja? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus 28. E põe no coração, e vou testemunhar o meu milagre. Diga, eu vou testemunhar a minha bênção. Diga bem alto, eu vou testemunhar o meu milagre. Aleluia! Mateus 28, fatos que sucederam à ressurreição de Jesus Cristo, que o Senhor fala no nosso coração. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram o quê? Foram ver o sepulcro. Então aqui já tem um entendimento. Era no sábado para segunda-feira, para domingo de madrugada. E Maria, diga amém? E Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Olha só. A Maria Madalena, ela foi liberta de quantos demônios? 7 demônios. Lucas capítulo 6, versículo 3. Versículo 2, ela foi liberta de 7 demônios. E bem cedinho, antes do dia raiar, ela estava buscando a quem? Já foi para o sepulcro, já foi buscar o Senhor. Irmãos, quando a pessoa é liberta de verdade de demônios, ela começa a priorizar sempre as manhãs dela para Deus. Toda pessoa liberta prioriza o primeiro horário do dia para o Senhor. Eu sempre costumo dizer na igreja, o melhor horário para vir no culto domingo é de manhã, cedinho, primeiro culto. Por quê? Se chover, você já veio, irmão. Chegar visita enjoada em casa, você já veio. Aquela que não quer ir embora, né? Se quebrar o pau, você já? Surgir qualquer intercorrência, você já veio. Assim também é com Deus. Aprenda já a escorregar da cama de joelhos já, irmão. Põe no coração. Toda pessoa liberta de demônio, ela prioriza o primeiro horário dela para Deus. Ela antecipa a alva. Diga amém? Continuando, isso é importante. E houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo o quê? A pedra. E se assentou o quê? E se assentou sobre ela. Se você lê Marcos 16, 3, a preocupação de Maria Madalena e a outra Maria era o quê? Era chegar no sepulcro e quem vai remover o quê? A pedra. A preocupação delas era quem ia remover a pedra, que era muito grande para a mulher remover. Precisaria de vários homens para remover aquela pedra. Eu tive o privilégio de ir no sepulcro onde Jesus foi sepultado. Era uma pedra gigante, né? Quer dizer, um homem só não consegue tirar uma pedra daquela. Eu creio que precisaria, na minha opinião, pelo que eu vi lá, é no mínimo 5 a 10 homens para tirar aquela pedra, que é muito pesada. É um bloco de pedra assim que eles põem no sepulcro. O sepulcro antigamente era feito com pedra. O irmão também esteve lá, ele pode comprovar isso aí. Então é muito pesado. E elas chegaram e ficaram preocupadas. Mas quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido o quê? Já tinha sido o quê? O que eu aprendo aqui? A segunda lição da ressurreição de Jesus. Tem muitas pessoas se preocupando com algo que Deus já resolveu, irmão. Elas estavam preocupando com algo que Deus já tinha o quê? Resolvido. Tem muita gente assim, ficando doente, ficando com problema sério, porque está preocupando com algo que Deus resolveu. Nos faz lembrar até de Pedro, Atos capítulo 12, versículo 13. A igreja estava reunida por Pedro, em oração. Diz a Bíblia que estava reunido muitas pessoas em casa orando por Pedro. E de repente Pedro chega e bate na onde? E ele estava fazendo o quê? Orando por Pedro. E Pedro bateu na onde? Na porta. E ele estava fazendo o quê? Orando para Pedro ser liberto. E Pedro estava fazendo o quê? Batendo na porta. E quando Pedro insistiu em bater, aí falaram assim, quem é? Ele falou assim, sou Pedro. O que elas disseram? Você está fora?
Você está fora de si. Pelo contrário, a gente está orando para Pedro ser liberto. Só que eles oravam, mas não cria na sua o quê? Eles estavam orando por algo que Deus já tinha o quê? Resolvido. Irmão, quando você orar por algo, apenas agradeça que Deus já resolveu. Para de preocupar com o que Deus já resolveu. Você não colocou seu filho na mão de Deus? Diga, ele já resolveu. Você não orou pela sua saúde? Ele já resolveu. Diga amém. Você não orou pelo seu futuro? Ele já. Você não orou pelas suas finanças? Ele já o quê? Para de preocupar com aquilo que Deus já resolveu. Você está preocupando com algo que já foi o quê? Resolvido. Não é verdade? Quer dizer, quem vai remover a pedra? Ai, chegando lá, quem vai remover a pedra? Ficou desgasta, a preocupação desgasta a pessoa. Quando ela chegou lá, a pedra já tinha sido o quê? Já tinha sido removida. Então, pega essa palavra, orou por algo, apenas agradeça, Deus já resolveu. Não preocupe mais com algo que Deus já resolveu. Diga amém? Continuando, e o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas, como o quê? Como a neve, diga amém? Quer dizer, o seu aspecto era como de um relâmpago. Quando tem relâmpago, geralmente, é porque vai acontecer o quê? Vai o quê? Vai cair um grande temporal. Geralmente relâmpago vem, os relâmpagos antecedem, não é verdade? A chuva. Não é verdade? Antecede a chuva. Onde eu quero chegar para você aqui? Irmãos, toda vez esse relâmpago aqui, essa luz, representa a revelação da palavra de Deus. Toda vez que Deus revelar para você uma palavra, né, te dar uma revelação, porque uma coisa é você receber informação, outra coisa é você receber uma revelação. É a revelação que vai mudar a sua vida. Deus falou comigo, pastor, pela palavra. Eu entendi, pastor, que eu estou curado. Eu entendi que eu não posso ficar mais com esse pecado. Eu entendi, pastor, que eu tenho que perdoar. Eu entendi, pastor, que eu tenho que ajudar as outras pessoas. Quer dizer, quando você tem essa revelação, como o pastor Ailton teve, né, recebeu aqui uma palavra, e aquilo veio como revelação, e ele orou, Deus, coloca a pessoa necessitada no meu caminho. E, de repente, veio um homem que estava infartando, olha só. Geralmente, o homem poderia ter morrido e ir embora. E a salvação desse homem? Mas, enfim, então, quando você tem uma revelação, começa a louvar a Deus, porque uma tempestade de bênção vai vir na sua vida. Sabe por quê? Porque se você começar a falar das coisas boas sem a revelação, não vai acontecer nada. A Bíblia diz em Provérbios 25, 14, que tem pessoas que gaba, que é como nuvem que não trazem o quê? Que não trazem chuva. Diga amém, pessoal? Eles são como nuvem e ventos que não trazem o quê? Chuva, porque não tem revelação da palavra. Você só fala só de prosperidade, mas está na miséria. Fala de saúde, mas está numa doença terrível. Fica falando de salvação, mas está todo mundo perdido na sua casa. Mas por que isso, pastor? Porque não tem revelação. Mas com a revelação você pode falar. Porque Deus vai trazer um grande temporal na sua vida. O céu enegreceu lá no Calvário. A tarde ficou negra no Calvário. Porque o nosso Senhor Jesus morreu. Mas o mesmo que morreu, ressuscitou, para que a sua fé não fosse vã. Toda vez que Deus te der uma revelação, aquilo é como um relâmpago, anunciando uma tempestade de bênção na sua vida. Você pode saltar dessa altura. Lembra do missionário? Quando ele estava num certo hotel, num certo local, e ele estava lendo a Bíblia lá, e caiu lá em João 8, João capítulo, acho que é João capítulo 10, né? Enfim, só sei que a palavra que fala assim, como é que fala lá? Oh, meu Deus. Aquele que crê, aquele que guardar a minha palavra, de maneira alguma verá a morte. Né? Quem lembra de contar isso aí? Aquele que guardar a minha palavra, de maneira alguma verá o quê? Ele começou a pular no hotel, começou a vibrar. Deus, obrigado, porque Deus começou a louvar, foi tomado por um louvor tremendo lá, começou a pular na presença de Deus, porque Deus, obrigado, eu nunca verei a morte. Essa véia desdentada nunca vai me pegar, essa véia desdentada com a foice na mão nunca vai me pegar. Ele começou a louvar a verdade. Mas vários pregadores, eu já vi, crente Hegel na época, quando Deus dava uma revelação, eles pulavam, irmão, eles ficavam pulando, saltando na presença de Deus, porque a grande chuva ia vir. Toda vez que Deus te dá uma revelação, aquilo é como um relâmpago, anunciando a tempestade. Não importa como está o tempo, não importa se o tempo está fechado, não importa se tu está dizendo que não vai dar certo, você tem a revelação, você pode louvar, dançar, rodopiar no bom sentido na presença de Deus, que a bênção vai vir. Agora, sem a revelação, você vai ser como, é igual nuvem que não traz chuva, não vai acontecer nada. Só vai ficar falando, não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que você tem que ter a revelação
da palavra de Deus. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem revelado ao seu coração? Pega essa palavra. Deus vai abençoar. Eu lembro que eu tinha um empresário que frequentava a nossa igreja em Sorocaba, um grande amigo. E esse irmão, na pandemia, os negócios, ninguém comprando mais nada, ele trabalha com gráficos, os negócios indo de mal a pior, e boletos, contas a pagarem e tudo mais. Resumindo, um dia eu estava pregando, e do nada eu falei, às vezes a pessoa tem que aprender a viver um dia de cada vez. Essa palavra entrou no coração dele como uma revelação da parte de quem? De Deus. Ele falou, depois ele me contou na igreja, ele falou, pastor, depois daquela palavra, eu não me preocupei mais. Eu confiei em Deus totalmente. Pastor, para resumir, para encurtar o assunto aqui, eu vendi mais na pandemia do que antes, pastor. Era pedido vindo do Brasil inteiro. Esse cara é um empresário fortíssimo, né? Fortíssimo no ramo da papelaria. Deus honrou ele tremendamente, de gráfica. Porque a revelação, quando a revelação vem, você pode saltar dessa altura. Por que as pessoas não estão pulando mais na presença de Deus? Não estão regozijando mais? Porque estão orando sem a revelação. Você tem que sempre orar, Deus, a tua palavra diz, porque está escrito, porque o Senhor falou comigo naquele culto. Eu gosto muito de orar assim, né? Deus, naquele culto, naquela hora, naquele dia tal, o Senhor falou no meu coração. Teve uma vez que eu fui na reunião lá com Tom Odell, lá em Osasco, estava passando por uma batalha na saúde, né? Era uma protusão que não saía nem a pau, aquela coisa toda, para resumir aqui, né? Aí quando eu estava até no banheiro eu orava, eu lembro até hoje, como fosse, eu falei, Jesus, eu lembro naquela reunião, lá que o Tom Odell foi em Osasco, 9 horas da manhã, na hora que eu cheguei dentro, na hora que eu estava parado ouvindo a palavra, ele falou assim, a presença de Deus está curando agora. E naquela hora aquilo foi como revelação para mim, eu tomei posse. Deus, eu creio na minha cura. E a protusão foi embora. Irmão, você tem que ter a revelação. Você não pode orar no vazio, que Deus não ouve grito vazio. Então isso aqui é muito importante. Ele veio como relâmpago ali. Versículo 4. E os guardas, com medo dele, fizeram cair de muito assombro. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres, não tenhais medo, pois sei que buscais Jesus, que foi o quê? Então outra revelação importante, não tenha medo. Os guardas são pagos para quê? Para quê? Para vigiar, para tomar conta, para guardar, não é verdade? Oi, você é seguro ao lado do bandido ou ao lado de um policial? O correto é o quê? Do lado do policial, né? Só que os guardas estavam o quê? Borrando de medo. Estava tudo com medo. Me lembro até de Saul, não é verdade? Diz a Bíblia, quando o Filisteu veio sobre Israel, diz a Bíblia em 1 Samuel 17:11, que Saul ficou com o quê? Com medo. Quer dizer, ele se igualou ao soldado raso, irmão. Não se iguala ao mundo com medo, não, irmão. A Bíblia diz, não temas, não te assombres. Isaías 41:10. Foi com essa mensagem que o pastor Jair foi liberto do pânico. Foi com essa palavra que o pastor Jair foi liberto daquele terror noturno. Não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, não é verdade? Eu te ajudo, te fortaleço, sustento com a minha destra, fiel, não temas. Eu falei aqui numa sexta-feira, muitas pessoas não tinham essa revelação, esse entendimento. Quem aqui sabia que na Bíblia está escrito 366 não temas? Levanta uma mão só quem sabia. Uma mão só. Levanta uma mão quem sabia. Quem não sabia, por favor, levanta a sua mão. Faz assim. O povo sofre. Fala mais alto aí atrás. O pessoal do fundão. O povo sofre. Porque falta conhecimento. Na Bíblia tem 366 não temas. Agora você está sabendo. Até para o ano bissexto. Não tem 365. Não tem 367. Tem 300. É um para cada dia do ano. Ou seja, hoje de manhã você acordou, tem um não temas para você. Deus já sabia do nosso desafio, do nosso dia a dia. Quando você acordar amanhã, fala, Deus, obrigado pelo não temas. Digo amém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fala um amém. Você tem um não temas para cada dia do ano, irmão. É um não temas. Todos os grandes heróis da fé, Josué, Deus falava, não temas.
Todo mundo fala, então eu preciso não temas. Você não precisa? Então começa, todo dia que você levantar, Jesus ressuscitou, ele disse, não temas. Um dia você vai para a sepultura, mas não temas. Não temas, não sei o que está passando. A mensagem de Deus para você hoje atual é, não tenhas medo. Diga amém, pelo amor de Deus. Tem gente que consegue falar amém com a boca fechada, que mágica. Porque você tem que aprender uma coisa, o coração crê para a justiça, mas a boca faz confissão para a salvação. Ah, pastor, mas se Deus sabe de tudo que eu preciso antes de eu abrir a boca, por que eu tenho que abrir a minha boca? Para expressar a sua fé, para expressar a sua crença. Porque Deus não é cartomante, Deus não é necromante. Embora Ele conheça o nosso pensamento, Ele não fica lendo pensamento, não. Você tem que expor, você tem que colocar para fora a sua fé. Quem está entendendo aqui? Então, fica para você uma revelação que você pegou aqui hoje. Todo dia do ano, Deus tem um não temas para você. Quando você passar por qualquer luta, estiver enfrentando qualquer desafio, lembra, eu tenho não temas de Deus no dia de hoje. Amanhã eu tenho não temas de Deus. Depois da manhã, agosto, setembro, outubro, naquela cirurgia, eu tenho não? Eu não vou temer que Deus é comigo. E os guardas temeram, coisa certa. Então não temas. Versículo 6. Ele não está aqui, pois já ressuscitou como tinha. Vinde ver de um lugar que ele jazia. Quer dizer, ele não está mais. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou como ele tinha dito. Ou seja, ele disse que ia padecer na cruz. E ao terceiro dia, o quê? Ele cumpriu o que ele falou ou não? Ele ressuscitou como ele havia dito. Tudo o que ele disse aconteceu. Irmãos, 90% das profecias se cumpriram. A profecia diz que ele viria no jumentinho. A profecia diz que ele nasceria, na verdade, em Belém de Judá. A profecia diz que ele nasceria de uma virgem. A profecia diz que ele ia padecer numa cruz. A profecia fala sobre isso. As profecias se cumpriram, pessoal. Então, toda a profecia praticamente se cumpriram. Nos últimos dias haveria terremotos em vários, haveria peste em vários, a Covid, peste em vários o quê? Você vê negócio de dengue, está amarrado esse demônio aí, em vários lugares. Haveria peste em vários lugares. Se prepare, meu irmão. Se prepare. Se vista de Deus, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, é coisa séria. Ele diz, tudo isso é o princípio das dores, é só o começo, é coisa séria. Mas tem pouquíssima profecia para se cumprir ainda, né? Tem a profecia que vai se cumprir, a profecia maior que vai se cumprir, a volta de quem? É a volta dele, ele vai voltar. Lembra no túmulo? A Bíblia fala em João, ele estava no túmulo, diz a Bíblia em João capítulo 20, do versículo 6, e o versículo 7, diz a Bíblia no versículo 6, João capítulo 20, que chegou Simão, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Versículo 7. E eis que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar na onde? Quando Simão chega no sepulcro, vê o lençol no chão e vê o lenço enrolado na onde? À parte. Por quê? Isso aqui fala muito, isso aqui era Jesus falando, que o judeu tem uma tradição, Jesus era judeu. Quando o judeu sai da mesa, e está almoçando, jantando, tomando café, ele sai da mesa e deixa o lenço dobrado, e está na mesa lá, limpando, tal, aí ele dobra o lenço e sai. Não tira o prato não, porque ele vai, o lenço dobrado significa, ele vai voltar. Essa maior de todas as profecias, ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. E quando ela vai se cumprir, aí depois você medita lá, Mateus 24, 13. Quando este evangelho, pronome demonstrativo, evangelho de cura, salvação, libertação, expulsar demônio, for pregado em todo o reino, então virá o fim. Quando todo o planeta Terra ouvir e ver, né? O missionário diz que vai haver um avivamento no mundo, meu irmão, em todas as praças do mundo, vai ter pregadores pregando, o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o paralítico vai sair andando no meio da rua, a pessoa que está saindo para o enterro lá, vai ressuscitar o morto, Deus vai fazer um reboliço muito grande. Eu creio ainda, irmão, eu creio ainda que no meu ministério eu vou ver morto sendo ressuscitado. Eu creio mesmo. Eu tinha até um pastor amigo meu,
né? Que ele, a Tatiana, minha esposa, conheceu, trabalhava com a gente em São Mateus. Ele chegou, a mãe dele chegou a colocar, ele chegou a ficar no caixão, acender vela e tudo mais, velinha no caixão, vela já, ele era menino, né? Eles oraram ali e ele ressuscitou. Eu até brinco, ele é meu amigo, né? Eu brincava muito com ele. Eu falei assim, ó, coisa ruim não morre, não. Né? Quer dizer, então, irmãos, tudo que ele fala vai acontecer. Diga amém? Continuando, versículo 7. Ide imediatamente e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos, eis que vai adiante de vós para Galileia, e ali o vereis. E eis que eu vos tenho, ou seja, olha só, ide imediatamente, se movam. Você tem que se mover. Diga amém? Você tem que se mover. Jesus sempre levou a igreja a se mover. Você sabe que o sedentarismo espiritual, o sedentarismo físico mata. Tem crente que fala, ainda bem que eu não fumo, ainda bem que eu não tomo refrigerante, ainda bem que eu não bebo, né? Mas você não faz exercício. Segundo a ciência, segundo a medicina, uma pessoa sedentária, meu irmão, ela é propensa a dar um infarto, a morrer a qualquer momento. Antigamente as televisões não tinham controle remoto, ajudava, né? Para mudar de canal tinha que fazer o quê? Hoje não, hoje tem controle remoto. Antigamente não tinha o quê? Elevadores, não é verdade? Você subia o quê? Escada. Hoje o primeiro andar, espera o elevador. Hoje para buscar um pão ali na esquina, vai de quê? Vai de carro. Então, irmão, cuidado com o sedentarismo. Espiritualmente é a mesma coisa. A igreja tem que se mover, irmão. Quem está entendendo aqui? Senão ela vai inflando, ela só vai enchendo. Ela só está recebendo. Daqui um dia está igual uma morto. Só recebe, mas não dá. Não dá, mas tem que se mover. Jesus Cristo fazia as pessoas se moverem, irmão. Jesus tirava as pessoas do conforto. Eu não quero ficar numa igreja em que eu me sinta confortável. Aqui é confortável. Não. Quero ficar na igreja aonde, diga amém, aonde eu sou confrontado a sair da zona de conforto. Eu não quero ficar esquentando banco na igreja, não, irmão. Tem gente que está 20 anos na igreja, nunca evangelizou, nunca ajudou em nada na igreja. Nunca. E tem mil desculpas, né? Porque é o marido, porque é o vô, porque é o pai, porque é o filho, porque é o neto. Mas agora neto é doença, filho é doença. Pelo amor de Deus, problema sempre existiu e sempre o quê? Vai existir, irmão. E quando acabar esse, geralmente vem outro, fica tranquilo. Não precisa nem pedir, não. Então você tem que sair fora disso, tem que se mover. Jesus fazia as pessoas se moverem. Vai, levanta a sua cama aí e anda. Vai, lava-te no tanque Siloé e você vai ser curado. Vai para a sua casa, anuncia os teus com as grandes coisas. O Senhor te fez e teve misericórdia de ti. Deixa os mortos sepultarem e me segue. Jesus sempre levava as pessoas a se mover, não é verdade? Ainda hoje, o evangelho é levar as pessoas a se mover, a sair do seu lugar, a fazer alguma coisa para o reino. Ninguém aqui é morto para que não possa fazer nada para o reino. Foi por isso que ele nos ressuscitou. Diga, eu posso fazer algo para o reino. Diga, eu posso ser útil na obra. Eu posso ser útil na minha igreja. Você pode ser útil, irmão, levanta. Você tem que se mover, quer dizer, ide, se mova, se mexa, sai do seu lugar, faz alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu amo quando eu estou assim, caminhando, correndo, fazendo ginástica, né? Ontem mesmo deu para correr 10 quilômetros, rapidinho, foi tranquilinho, né? Eu amo quando eu vejo as pessoas com problema físico, deficiente físico, problema, né? E eles estão lá correndo, andando. Para mim é maravilhoso ver lá o vovô correndo, fazendo ginástica, está se movendo espiritualmente a mesma. Se mova na igreja, irmão. Aqui tem um lugar para você. Nós temos o MQV, HQV, o CQV, tudo de ver aí, abençoando a sua vida. Olha, só faz parte. Pastor, vou limpar a igreja nas quintas-feiras. Pastor, vou ajudar no evangelismo. Pastor, vou ajudar a colar os envelopes na igreja. Pastor, eu quero participar da intercessão aqui. Vamos se mover. Nesse mês agora de maio, no mês de abril, vamos ter vigília na última sexta-feira. Vamos orar com a gente na vigília. Mas até a vigília da última sexta-feira chegar, eu vou no monte também na sexta-feira que vem. Vamos comigo para o monte. Vamos lá, vamos buscar Deus, pessoal. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos para a praça, vamos para as ruas. Diga amém, igreja. Tem sempre alguma coisa para você fazer na obra de Deus. Quem crê, diga amém, igreja. Isso é importante. E depois, imediatamente, ou seja,
Reaja de maneira rápida. Não espere as coisas acontecerem para você reagir. Reaja logo. Reaja já. Quem está entendendo aqui? Começou, veio um espirrozinho. Ati, está amarrado. Porque, segundo a medicina, é algo que não está bom dentro de você. Tem que repreender. Antigamente, você lembra? Uma reação que algo não está bom. Antigamente falava atixim, como é que é? Atixim! Saúde, até vinha a Covid. Veio a Covid, atixim, estava amarrado. Não é verdade? O espinho já começou a amarrar. Era assim ou não era? Quem falava quando vai? Atixim, saúde, com a Covid você falava? Sabe por quê? Quem não amarra um espirro, não amarra, irmão, uma depressão. Quem não amarra um espirro, não amarra um câncer. É como o pastor Jaime fala, onde passa um demônio, entra o inferno inteiro, irmão. Diz a Bíblia que se você fadiga correndo com o homem que vai a pé, Jeremias 5,12, como é que você vai competir com o homem que vai a cavalo? Se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai ser fiel o quê? No muito. Então, reaja imediatamente. Diz a Bíblia que Pedro, começando a afundar, eu amo isso, começando, o pé dele tocou na água. Ele clamou, Senhor, socorre-me! Pedro não esperou chegar no fundo para clamar. Não espere, irmão. Não espere. Eu sempre digo uma coisa, guarda no coração. Se você, eu falei até na sexta-feira aqui, se você orar enquanto você tiver saúde, você nunca vai ficar doente. Se você orar pelas suas finanças, quando você estiver bem financeiramente, nunca você vai chegar a dever alguém. Se você orar com o seu casamento bem, você nunca vai ter o casamento destruído. Não espera os problemas chegarem. Mas começou a chegar, também já vai expulsando. Quem está entendendo, diga amém. E saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e com grande alegria, correram anunciar os seus discípulos. Quer dizer, misturou um temor com grande o quê? Com grande alegria. Foi um misto de alegria com temor de Deus. O crente deve se alegrar. Tem hora de crente borocuchu, cara fechada, cara de bode, para baixo, não estou bem, pá. Estão vendo, crente tem que se alegrar. Porque a alegria do Senhor, o coração alegra, formoseia. Agora, cuidado para você não se alegrar, de qualquer maneira, tem que alegrar com temor, com tremor. Diga amém? Você pode assistir um bom filme rindo? Pode, mas desde que não tenha besterol naquele filme. Quem está entendendo aqui? Você pode se alegrar com a piada? Você pode, mas desde que não tenha o quê? Besterol ali. Alegrar com tremor, irmão. Mas cara alegre, mas ao mesmo tempo temia. É igual o pai com o filho. Na verdade, o filho pode até brincar com o pai, mas ele respeita o seu o quê? O seu limite, é um tremor que tem que ter. Alegrai-vos com tremor. Elas saíram presurosamente do sepulcro. Elas se apressaram. Elas não deixaram para amanhã. Elas não deixaram para que tem um demônio que está rondando a igreja. O demônio da procrastina. Depois eu vou. Depois eu faço. Depois eu ajudo. Depois eu falo. Já imaginou se ele não tivesse orado para aquele irmão que está dando, aquela pessoa dando infarto na rua? A pessoa pode ter morrido na hora. Eu lembro, eu era pastor do Carrão. Isso, pastor do Carrão. E isso aí foi em 2000. E me chamaram para fazer uma visita. Uma empresária do ramo, de uma empresa de ônibus, de turismo. A obreira que estava na minha igreja falou, pastor, tem que orar pela minha patroa. Ela não está bem, ela está com depressão profunda. Ela pediu, eu falei com ela que se o senhor pudesse ir lá, falou que podia levar o senhor lá. Aí fui orar por essa empresária. Cheguei lá, na hora que eu chego na casa dela assim, tá essa empresária, ela me recebe lá assim, toda caidona, mas a mãe dela estava no fundo, uma senhora bem vestida, se arrumava muito bem, aparentando 65, 70 anos, maquiada, cabelo amarrado, chamava Dona Santina, eu conheci ela. Eu fui pregar para a filha, eu esqueci da filha, mano, comecei a falar com a mãe. Falei, Dona Santina, e aí, a senhora está preparada para ir embora com Jesus? E aí, se a senhora morreu hoje, você vai para o céu, Dona Santina? Porque para morrer, Dona Santina, basta estar vivo, Dona Santina. Só deu a vida para Jesus. Eu esqueci a filha, comecei só a falar para a mãe. Eu fui chamado lá para orar para a filha. E tal, e orei com a mãe, e abençoei a mãe. Falei, para morrer, basta estar vivo. Ó, vou fazer um apelo para a senhora aqui. Se a senhora aceitar Jesus agora, vai escrever o seu nome no livro da vida, hein? Aí eu orei com ela, falei, agora, se a senhora morresse agora, você ia para o céu, Dona Santina? Se você vai morrer daqui a pouco, você vai para o céu com Jesus. Para morrer, basta estar vivo. Você está com Jesus agora, hein? Aí abençoei a filha e vim embora. Estou na igreja comendo a feijoada lá, arrumando lá. Liga para mim a irmã da igreja, não sei o nome dela aqui agora, Maria José. Liga para mim, você tá, lembra dela. Liga Maria José. Pastor Francisco, lembra da dona Santina, da fulana que você veio visitar? Agora lembro.
A dona Santina acabou de morrer. No outro dia, fui lá no quarta parada, no cemitério de Rico, né? Fui lá e fiz o velório dela. Meu irmão, e se eu deixasse para outro dia? Diga amém? É coisa séria se eu deixasse para outro dia. Meu irmão, fala os caras. Teve um cara aqui em São José. Fui visitar a mulher aqui meio dia e pouca. Na hora que eu estava saindo de casa, na hora que eu bati o portão, a filha falou, passou. Assim que o senhor bateu o portão lá, minha mãe morreu. Ela foi embora na hora. Né? Em Mogi, a mesma coisa. Visitar uma senhora, depois, com pouco tempo, ela tinha ido embora. Ninguém gosta muito das minhas visitas. Mas aonde eu quero chegar aqui? Nós não podemos deixar para A gente não pode deixar para depois, não, irmão. Você não pode deixar de falar de Jesus. Deu para entender o que eu estou dizendo? Não deixa para depois, não. Deus colocou um recado no seu coração, você fala, irmão. Lembra quando você se converteu? Lembra? Quem converteu no primeiro amor aqui? Qualquer coisinha, né? Se você não der a vida de Jesus, você vai para o inferno, hein? Você vai perder a salvação, hein? Não era assim? Cadê aquele crente novamente fervoroso da igreja, irmão? Está precisando. Elas foram presurosamente. Elas não deixaram para Não deixa para depois, não. Já dizia os antigos, amanhã pode ser tarde. Continuando aqui, versículo de número 9. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E chegando elas, abraçaram os seus pés e o quê? E fizeram o quê? Qual foi a notícia do anjo? Ide apressada. Elas foram correndo. Mas quando elas encontram com Jesus, elas fazem o quê? Elas param tudo o que estava fazendo, prostram seus pés e o quê? Eu adoro. O que eu aprendo aqui? Irmão, não importa a sua correria. Aprenda a fazer pausas durante o dia e adorar Jesus Cristo. Não é pausa de 1 hora, não. Estou falando de pausa de segundo, 20 segundos, 10 segundos. Você vai no banheiro lá, Jesus, eu te amo. Obrigado por esse dia. É o pôr do sol, Deus. Que pôr do sol encantador. Obrigado por esse presente. Está dirigindo o carro, pai, o trânsito está cheio. Deus, obrigado por estar aqui nesse carro. Quantas pessoas não têm nenhum automóvel para andar? A Bíblia diz no Salmo 119, 164, 7 vezes te louvo pela tua justiça. Irmão, hoje em dia está cheio de pastor doente, obreiros doentes, cheio de gente doente na igreja. Por quê? Porque eles não fazem essa pausa para Jesus. Eles estão correndo. Ela estava correndo para anunciar quem? Ela estava correndo para quê? A ordem do anjo foi essa. Anuncia, vai imediatamente e fala que ele já o quê? E elas foram. Elas estavam na obediência ou não estavam? Mas elas param tudo quando encontram com Jesus. Diga amém, igreja? Não adianta, irmão. A correria não vai levar ninguém a lugar nenhum. Se o pastor não parar para fazer essas pausas com Deus, já era o ministério dele. Se o obreiro não tiver essa pausa diária com Deus, já era, irmão. Você aí também, dona de casa, você também empresário, você também empregado, empregador, se você não fizer essas pausas com Deus, meu irmão, já era. Eu ouvi isso uma vez e guardei no coração. Muita gente está cuidando da obra do Senhor, mas infelizmente está esquecendo do Senhor da obra. O Senhor da obra é mais importante do que a sua obra. Põe no seu coração. Aprenda a fazer pausas diárias. Pode ser mini pausas. Pode ser pausas pequenas. Faça ali adorando a Deus. Está fazendo comida, tudo lá, está tudo lá. Na verdade, enquanto o arroz está cozinhando lá, Jesus, muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado por eu existir. O Senhor é tudo para mim. Eu te amo, Senhor. Demorou o quê? 3 segundos, 4 segundos. Isso pode mudar a sua vida. Diga amém, igreja? Aprenda a fazer isso, irmão. Isso é recompensador, isso é restaurador. Diga amém, igreja? Vai restaurar você, vai ajudar você. Você lembra lá quando você estudava? Quem lembra aqui do estudo aqui? Qual a parte que você mais gostava do colégio? Vai lá. Além da merenda. Qual? Alguém falou aqui a palavrinha-chave. O recreio. Quem lembra do recreio aqui? Na minha época, no recreio, eu era menino ainda, eu era da época do quichute. Quem lembra do quichute aqui? Eu comprei um quichute, era tão bonito, era tão novinho. Menino, né? Eu andava, eu fazia isso com o quichute, ó. Cada passo que eu dava, limpava o quichute. Parecia o meu filho quando comprou a chuteira. Toda hora estava limpando a chuteira, não é verdade? Mas tinha o quichute, tinha o quê? O bamba. Quem lembra do bamba?
A gente usava bamba e o pobretão não usava bamba, usava conga. O rico usava bamba, não é verdade? Que é o All-Star de hoje, né? Mas o pobre usava o quê? Conga. E na hora do recreio a gente fazia o que com a conga? Escorregar. Né? Então, era uma pausa apenas de 10 minutinhos no recreio. Mas você voltava revigorado para a aula ou não voltava? Não é verdade? Porque você não está aguentando já ver mais aquela professora, aquele professor. E quando você faz essa pausa, você já volta já animado. Daqui a pouco a aula acaba e vamos para cima. Assim também é no seu dia a dia. Quando você faz essa pausa com Deus, vai revigorar o teu espírito. Você vai conseguir olhar para o seu marido de novo e falar assim: eu te amo. Você vai conseguir falar assim: não, eu vou naquele culto outra vez. Eu vou ofertar de novo. Eu vou voltar a evangelizar. Porque você está fazendo o quê? Essas pausas. Isso aqui é muito profundo. Se você pegar essa revelação, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Elas estavam correndo. Elas estavam obedecendo uma ordem do anjo de Deus, dos céus. Mas quando encontraram com Jesus, quem é maior? Jesus ou a ordem? Elas pararam tudo e adoraram. Tem muita gente aqui que tem que parar tudo para adorar mais Jesus, irmão. Para cair nos pés de Jesus. Faça isso. Às vezes é no banheiro. É verdade. Vai lá. Vai ver na hora do almoço, está todo mundo lá. Vou sair um pouquinho aqui, perto desse matinho aqui, agora no jardim aqui, e vai lá naquele jardim lá, e faz a sua adoração lá de 2, 3 minutos lá. Depois você volta novamente. Você vai ver que são coisas assim que vai mudar a sua vida. E você vai mudar, vai revigorar você. Você vai ficar uma nova pessoa. Para mim terminar a mensagem aqui agora. Diga amém, igreja? Versículo 11. Quando eles iam, isso foi para Galileia, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram os principais do sacerdote todas as coisas que tinham acontecido. E congregando eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro para quem? E dizei, vieram de noite os seus discípulos, dormindo e o furtaram. E se isso chegasse ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava o quê? E foi divulgado esse dito entre quem? Entre o judeu até o dia de hoje. Os soldados traíram Jesus passaram mais de 2000 anos. Ainda hoje, as pessoas estão traindo Jesus pelo dinheiro. Por isso que a Bíblia diz, não é verdade? Cuidado com a fascinação da riqueza, a ambição de outras coisas e os cuidados dessa vida. Os soldados viram o anjo remover aquela pedra. Os soldados viram o poder de Deus ali naquele túmulo. Mas mesmo assim, negaram Jesus pelo dinheiro. Tem gente vindo na igreja, ele vê o poder de Deus, ele vê Deus curando, Deus libertando, demônios sendo expulsos, pessoas sendo transformadas. Mas ele continua no adultério, ele continua na vida errada, ela continua trocando Jesus pelo dinheiro, continua sendo ganancioso, continua sendo avarento, não tem coragem de abrir a carteira para ajudar a obra de Deus como deveria, de amar as pessoas como deveria. Irmão, pega essa palavra, eu não vou deixar me corromper pelo dinheiro. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa só conhece o ponto forte dela, mas não conhece o ponto fraco. Judas só conhecia o ponto o quê? O ponto forte. Judas não conhecia o quê? O seu ponto fraco. Procura conhecer o seu ponto fraco e buscar Deus. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Diga amém. Mensagem hoje: fatos que sucederam à ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro deles, elas foram ao sepulcro ao amanhecer. Quem é liberto de demônio valoriza o amanhecer. Segundo, chegaram, a pedra não estava lá. Elas estavam se preocupando com algo que Deus já tinha resolvido. Não preocupe com algo que Deus já resolveu. Lembra de Pedro? A igreja orava por ele, mas quando a igreja despertou, orando por ele, Pedro estava batendo na porta. Ela estava orando, tinha que parar de orar. Deus já tinha dado a resposta. Para de preocupar com algo que Deus resolveu. Terceiro, não é verdade? O anjo entrou no túmulo como relâmpago. Relâmpago significa que uma grande tempestade vai vir. Quando você tem a revelação, você pode saltar dessa altura. Lembra do missionário? Glória a Deus, eu não vou ver mais a velha sentada com a foice na mão, a morte. Você pode saltar dessa altura que Deus vai te abençoar. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua confissão. Você vai voltar a testemunhar nessa igreja. Eu já profetizei. E vai ter tanto testemunho aqui, que vai ter dias que eu vou ter que parar de pegar testemunho. De tanta gente. E os soldados ficaram com medo, ficaram atemorizados. Não esqueça,
Tem 366 temas, não temas para você no ano. Começando por hoje, Deus está dizendo para você: eu não sei o que está passando, o desafio que você está enfrentando. Deus está dizendo: não temas. Diga amém. Ide imediatamente, se mova, se mexa, não seja um sedentário espiritual. Para de esquentar o banco da igreja. Faça alguma coisa para a obra de Deus. Ao testemunho do nosso pastor aí, que bonito. O homem estava infartando e de repente ele foi lá e socorreu para a glória do Pai. Ide imediata. Reaja rapidamente. Diga amém, igreja. E indo elas presurosamente. Seja rápido. O negócio de Deus tem pressa. Não é para demorar. Se eu deixasse para outro dia para falar daquela mulher, para a senhora, se a senhora morrer, a senhora tem certeza da salvação? Para morrer, basta estar viva, hein? Se a senhora morrer, agora vai embora com Jesus, hein? Ela deu a vida para Jesus naquele dia, no outro dia eu fiz o velório dela. E se eu deixasse para outro dia, ela partiria assim a sua salvação. Elas foram com alegria. Tem que ser com alegria e com tremor. Diga amém. Você pode se alegrar, você pode rir de muitas coisas, pode rir com as pessoas. Diga amém, igreja. Mas nunca das pessoas, né? Mas sempre com temor no coração. E elas foram correndo. E de repente, obedecendo Jesus, encontraram com ele, pararam com ele no meio da onde? No caminho. O que elas fizeram? Pararam tudo e foi fazer o quê? Adorar a Deus. Aprenda isso, pastor. Aprenda isso, obreiro. Aprenda isso, dona de casa. Aprenda isso, empresário. Aprenda isso, faxineira. Não esqueça, você pode estar seu dia mais corrido que for, mas tire pausas com Deus todo dia. Faça várias pausas, como recreio. Vai ser revigorante para você. E por último, nunca traia Jesus pelo dinheiro. Você vai ser muito tentado a fazer isso aí, mas fica firme que Ele vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Quem recebeu essa mensagem, glória a Deus. Eles vão passar agora a Santa Ceia para vocês servirem aqui, continuam fazendo louvor. O pão asmo representando uma vida santa. O pão asmo representando uma vida sem fermento. Quem crê, diga amém, igreja. Boa. O sol se apagou. Lindo Jesus. Ali está. Ótimo. Do Salvador. Oh, glória! Seu corpo. Você pegou, fica de pé. Seu sangue derramou. Ai, que lindo. O peso do pecado Ele levou. O abandonou, cessou o respirar. Em trevas Pegou, você fica de pé. o filho. A guerra começou. É batalha. A morte em Mas Ele venceu tudo, Ele é Deus. todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, Sepulcro. o sepulcro se abriu. Nada. E nada vencerá Seu grande. seu grande amor. A morte. A morte, onde está? O Rei. O Rei ressuscitou. Ele venceu. Ele venceu pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Não vai. Ai, que lindo, Jesus. Pra sempre. Adorado. Pra sempre. Ressuscitou. Ressuscitou. Cantemos aleluia. Cantemos aleluia. Cantemos aleluia. Cantemos aleluia. Cantemos aleluia. Cantemos aleluia. O Cordeira. O Cordeiro. Cantemos aleluia. Cantemos aleluia. Cantemos aleluia. Cantemos aleluia. Cantemos aleluia. Cantemos aleluia. O Cordeira. O Cordeiro. Cantemos aleluia. Cantemos aleluia. Cantemos. Cantemos aleluia. Mais alto. Cantemos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantemos aleluia.
igreja de Deus. Que lindo, que lindo. Eu vou magnificar em línguas porque eu não tenho palavras, Barabassura, não tem palavras. Essa é a nossa Páscoa, Babassu, Vianda e canta. Coma todos agora do pão. Em seguida, beba do cálice. Oh, Ramamama Chude cantas. Ramamama Shuri canta labasso vianda labacheia. Ramamama Shuri canta labasso vianda labachei. Ramamama Shuri, que Deus salva essa igreja. Que Deus apaixonado com Cristo, levanta as mãos. Que Deus, povo foi batizado com o Espírito Santo. Isso. Oh, Rashuri Cristo, Ligrai, Johnny Cry. Johnny Cly, Barabassuri Cly. Eis que eu faço nova todas as coisas, Balabassuri Vianda Cly. Eis que eu faço nova todas as coisas, Balabassuri Cly. Larabai, Ayayayayayabara, Johnny Cly. Lananananananana, Shuri Bisibiri, Balabalaba, Shuri Bisiria. Alaman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 
levanta hoje, minha irmã. Deus te ergue hoje. Receba a sua cura, receba a sua vitória, receba a sua libertação. Isso, ei, aleluia. E aplauda o Senhor Jesus bem forte. Agora o canto sobreiro. Posso crer. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele Temor não há. Eu sei. Mas eu pensei, que a minha vida está nas mãos de quem? está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou. Deus enviou Seu Filho amado Jesus. seu Filho amado Para morrer em meu lugar. Em meu lugar. Na cruz sofreu. Na cruz sofreu Pelos meus, pelo seu, pelos nossos pecados.